Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, né? Vamos lá, com a alegria que o Senhor vai nos chamando para o serviço na sua vinha. Eu estou até gostando, confesso, viu? Para vocês. Nessa partilha hoje, o Senhor nos chama mais uma vez a meditar sobre o seguimento a Ele, né? E na sua palavra, no livro de Mateus, no capítulo 7, 21 a 29, ele diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em Teu nome que profetizamos, e em Teu nome que expulsamos demônios, e em Teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem insensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande sua ruína. Aconteceu que ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como seus escribas. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nessa passagem é muito interessante, porque o Senhor ele nos chama a sermos discípulos dele. E é interessante porque nessa passagem o Senhor nos diz que vai vir a enxurrada, né? Mas a casa, quando é construída na rocha, vai permanecer firme. Seguir o Senhor não é ter uma vida muitas vezes isenta de lutas e sofrimentos, né? Muito pelo contrário. Justamente porque seguimos o Senhor, vamos ter provações, vamos ter lutas, né? Nesse tempo agora, vamos enfrentar muitos desafios, muitos sofrimentos. Porém, se a nossa casa, a nossa vida, né, está alicerçada na rocha, que é o próprio Senhor, essas enxurradas, essas provações, esses sofrimentos vão vir, mas não vão derrubar a casa, né? Eu penso que o Senhor, nessa palavra, Ele nos chama a amadurecer no seguimento a Ele, né? Todo aquele que ouve as palavras de Jesus constrói sua casa sobre a rocha. Então, é uma construção sábia, né? Eu diria, inclusive. É uma construção inteligente, né? É uma construção também marcada pela caridade, porque não busca nada para si, né? Nessa passagem, o Senhor nos faz perceber que, muito mais do que fazer milagres em nome dEle, o que Ele nos pede é que tenhamos uma intimidade com Ele. E assim sirvamos e façamos a vontade dEle, né? Nesse tempo, né, de pandemia, é um tempo onde muitas vezes vamos fazer algumas coisas e provavelmente só o Senhor vai ver, né? Ora por causa das limitações, né, impostas nesse tempo, ora porque de fato não podemos estar saindo das nossas casas, né? Então essa oferta escondida, né, essa oferta humilde, né, essa oferta diária, essa oferta no anonimato, eu creio que é uma oferta que agrada a Deus, né? Não são os grandes feitos, né, que sinaliza que eu estou seguindo o Senhor.
Aqui não estou dizendo que o milagre, né, não faz parte da vida daqueles que seguem o Senhor. Muito pelo contrário, né? A gente vê, por exemplo, os apóstolos, né, no início da sua caminhada, São Pedro e outros, rezavam, intercediam, né, ao Senhor, suplicando o Espírito Santo, e o milagre acontecia, né, curas e tantas outras coisas. Porém, aqui nesse momento, eu acredito que o Senhor nos chama a uma maturidade na fé, a uma maturidade no seguimento ao Senhor. E essa maturidade independe de milagres, independe de acontecimentos sensíveis. Possivelmente eu não vá ver, mas o Senhor está trabalhando, né? Então, quando eu intercedo, por exemplo, pela humanidade, né? O que é que eu olho? O que é que eu vejo? Eu vejo um sofrimento da pandemia. Mas eu acredito que o Senhor está realizando a sua obra. Então, esse seguimento ao Senhor no tempo da provação agrada a Deus. É o que a palavra nos diz, inclusive, né? Vai vir a enxurrada, mas a minha casa está construída sobre a rocha. Vai vir a enxurrada, mas a casa permanece de pé. E eu considero que nesse tempo o Senhor nos chama a essa maturidade humana, mas também uma maturidade espiritual. E que maturidade é essa? Construir a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha que é Cristo. Somos chamados então a acolher e viver a vontade de Deus em nossas vidas. E nós vamos discernindo essa vontade através da escuta dos nossos irmãos, através da escuta daquilo que o Senhor nos tem a dizer através da sua igreja, né? Através da oração, da leitura orante da palavra, ou seja, sair de nós mesmos e ouvir o Senhor, né? Nós somos os discípulos, aqueles que decidiram renunciar a si, tomar a cruz e seguir o Senhor. Então é necessário pararmos para ouvir o Senhor, né? Ouvindo na sua palavra, ouvindo na Eucaristia, quando participamos, ouvindo através dos nossos pastores de grupo de oração, né? Ouvindo através da voz do pastor, né, da nossa igreja aqui, o Santo Padre Papa Francisco, né? O ato de ouvir é muito importante porque quando ouvimos com o coração, saímos de nós e buscamos ouvir o Senhor, né? A escuta é fundamental nesse processo, né? Ouvir o Senhor. A obediência, inclusive, ela passa pelo ouvir, né? Eu obedeço a partir do momento, não só quando eu faço algo, mas também quando eu paro para ouvir aquilo que o Senhor tem para me dizer, né? Então, seguir Jesus é escolher o caminho estreito. E esse caminho estreito não por uma imposição, né, mas por amor. Por amor a Jesus, por amor aos homens, por amor à humanidade, por amor à igreja, né? Esse caminho estreito que é um caminho de sacrifício, né? Eu recordo aqui de uma formação que eu recebi, quando Moisés dizia assim, não é impossível termos filhos, né, se a gente não passa pelas dores do parto, né? Ou seja, para gerarmos filhos, né, e esses filhos eu entendo como homens que se voltam para o Senhor, é necessário que a gente passe pela dor do parto, né? Então nós, como discípulos, precisamos sofrer, né? Para ser bem claro, né, e direto, até porque o tempo exige, né, por causa do nosso vídeo. Então é necessário sofrer, mas um sofrimento unido ao sofrimento de Cristo. Não é um sofrimento sem sentido, estéril, né, desesperador, né, diante de tudo que nós estamos vivendo. Não, né? É o sofrimento unido ao sofrimento de Cristo, né? Inclusive aquele sofrimento do coração, né? O sofrimento de quem renuncia a si mesmo, o sofrimento daquele que procura humildemente viver a vontade de Deus todos os dias, né? O sofrimento daquele que intercede pelos homens, né? Esse sofrimento, né? Esse sofrimento unido ao Senhor. Então, de fato, precisamos passar por este caminho, né, de cruz, por este caminho de sofrimento, né? Mas um caminho unido ao Senhor. E aí, qual será o fruto, né, dessas dores do parto, né?
vão ser homens e mulheres renovados pelo Senhor, né? Eu creio que começando por nós, né? Mas também pela vida de muitos que nesse tempo poderão ser alcançados, né? Pela graça. A maior das graças quer conhecer o Senhor, quer se voltar para Ele, quer ter uma nova experiência de conversão, até mesmo aqueles que estão distantes, né? Já são batizados, mas que possivelmente estão distantes, né, do Evangelho, estão distantes da graça, estão distantes da igreja. É também esse caminho de discipulado um caminho de intimidade com Ele, né? Não tem como ser discípulo do Senhor se não tivermos uma intimidade com Ele, né? Já o Senhor dizia, né? E diz ainda hoje para nós: eu chamo vocês de amigos e não de servos. Ou seja, servo não sabe o que o Senhor faz, né? Mas por que então era possível chamar os discípulos de amigos? Porque tinham intimidade com Ele, porque conhecia, né? Tinha intimidade com Jesus. Jesus, ele partilhava, né, da sua intimidade com os seus discípulos, com seus apóstolos. Então, esse caminho de intimidade com Jesus é um caminho que passa pela vida de oração. Então, esse tempo é um tempo de pararmos mais, estarmos mais unidos ao Senhor, estarmos mais em intimidade com o Senhor, né? É impossível crescermos na intimidade com o Senhor sem uma vida de oração. É necessário a gente renovar, suplicar a Deus a graça da vida de oração. Se eu parei, retomar esse caminho de intimidade com o Senhor e a partir dessa intimidade conhecer de maneira mais estreita aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E não só conhecer, mas viver, né? O caminho do seguimento do Senhor passa também pela nossa carne, né? É por isso que também é um caminho doloroso, né? Passa pela nossa carne. Não são palavras simplesmente, né? Mas tem uma dimensão existencial, né? Seguir o Senhor também passa pela minha vida, né? A gente olha para os Atos dos Apóstolos, por exemplo, durante esses dias a gente está, durante as celebrações, a primeira palavra normalmente é tirada dos Atos dos Apóstolos, e a gente vai observando o quanto, né, depois, quando a igreja ali nascente, ela vai ganhando força, o quanto eles sofreram, né? Perseguição, foram presos, humilhados, né? Eram chicoteados, eram expulsos muitas vezes, enfim. Essa é a sorte daqueles que seguiam Jesus naquele tempo. E eu acredito, meus irmãos, que ainda hoje é assim, né? A gente não pode, por exemplo, a gente até pode não ser chicoteado, né? Mas muitas vezes a gente vai ser incompreendido, muitas vezes a gente vai ser questionado, né? Muitas vezes a gente vai ser até zombado, inclusive, né? Mas esse é o preço que se paga, né? Por testemunhar com as nossas vidas, e não apenas com as nossas palavras, com a nossa vida, o seguimento ao Senhor, né? E aí eu acredito que em um tempo onde vivemos assim uma grande provação como a nossa nesse tempo, né? Eu considero que inclusive é um desafio para todos nós, inclusive como cristãos também. Eu vejo o quanto é importante vivermos a nossa catolicidade, ou seja, eu não estou só nessa caminhada, né? Eu faço parte de um corpo, né? Então eu posso contar com o auxílio dos meus irmãos, com a intercessão deles, assim também como eu posso interceder por eles. Todas as oportunidades que eu estou tendo de partilhar um pouco através aqui desses vídeos, eu venho falando sobre a necessidade de estarmos em comunhão com a igreja, porque eu creio que é fundamental nesse tempo, né? Num tempo desafiante como o nosso, né? Um tempo que facilmente podemos nos perder pelo medo, pela preocupação excessiva, estarmos unidos ao Senhor. E como católicos, por exemplo, né, que eu considero como fundamental estarmos unidos ao Santo Padre, o Papa Francisco, por exemplo, né, que é o nosso pastor, ele que nos fala, ele que nos alerta, ele que nos orienta, ele que nos chama, né, a sairmos de nós mesmos, estar unido aos nossos sacerdotes, né? E também, como comunidade, né, estar unido ao meu pastor de grupo, né, estar unido aos meus irmãos, né, porque seguir ao Senhor, seguir os passos do Senhor é renunciar a mim mesmo e ofertar a minha vida em vista daqueles que sofrem, em vista dos pobres,
né? Como o Carisma Shalom, em vista dos jovens, em vista das famílias. Então, assim, existe uma urgência muito grande. Antes mesmo da pandemia já havia essa urgência, né? E com a pandemia, com certeza, para nós cristãos, aumenta o desafio, né? De evangelizarmos, né? Utilizando as redes sociais, utilizar toda a criatividade que o Senhor vai despertando em nós. Então, esse caminho de discipulado é um caminho de maturidade, não é um caminho, não é para poucos, quando eu digo não é para poucos, no sentido de que o Senhor veio anunciar a verdade para todos, né? Então, seguir ao Senhor não é fazer parte de um grupo seleto, né? Basta olhar para os discípulos, né? Alguns rudes, inclusive, né? Mas que se deixaram ser tocados pelo Senhor. Aqui eu recordo de Pedro, especificamente, né? Traiu Jesus, né? Falava demais, inclusive, muitas vezes queria, né? Tinha o desejo de dar provas de amor ao Senhor, mas era fraco, né? Mas se deixou ser alcançado por Ele. Então, eu creio que é interessante meditarmos a figura de Pedro nesse tempo também, né? Então, é um tempo que o Senhor nos chama a esse caminho de seguimento, né? De seguimento, de intimidade com Ele, né? E quando entramos em intimidade com o Senhor, vamos assim vivendo esse processo de autoconhecimento, que é um caminho árduo muitas vezes, né? Vamos conhecendo as nossas misérias, vamos tomando consciência das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. E isso faz com que a gente reconheça que se eu faço algo, eu não faço porque eu tenho grandes recursos, porque eu, por natureza, eu reconheço o quanto eu sou fraco. Mas se eu faço algo, eu faço porque o Senhor me dá esta graça. Então precisamos também ser humildes nesse tempo, né? É um tempo que eu preciso me unir a todos os homens, né, de alguma maneira, através da intercessão, por exemplo, através do texto. De fato, ser discípulo do Senhor, participar desta obra que o Senhor começou, né? E quando a gente olha para o Senhor, a gente viu, né, que Ele foi até o ato da cruz, e na cruz Ele oferta a sua vida. Então, o Senhor nos chama também a participar nesse tempo, nesse caminho de oferta, né? Esse caminho de oferta. Mas muitas vezes ouvimos nessa palavra oferta, inclusive para nós, né, que somos da comunidade católica Shalom, a gente ouve muito essa palavra oferta, né? E com o tempo, como toda palavra que constantemente vai sendo dita, ela pode correr o risco de ser esvaziada, né? Então, de fato, é sempre muito bom ouvirmos, né, sermos chamados a ofertar as nossas vidas, mas ofertar de fato, né, com as nossas dores, com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, né? Ofertando o que somos, né? E ofertando o que temos, né? Saulo, mas hoje eu não posso sair. É verdade, né? Hoje não podemos sair, mas podemos interceder, né? Podemos interceder. Podemos, com a nossa oração, com o nosso louvor, suplicar a Deus que Ele tenha misericórdia de nós e de toda a humanidade. Então, a oferta de vida em Cristo Jesus, ela passa, como eu falei, né, no início da nossa conversa, eu falei que passa pela nossa vida, né, passa pelo nosso corpo, passa pela nossa inteligência, passa pela minha memória, pela minha vontade, envolve todo o meu ser, né? E diante disso tudo eu preciso então buscar a vontade de Deus e não a mim mesmo, né? E aí, já caminhando, né, para o nosso final, essa pregação, buscar a vontade de Deus é buscar discernir a luz de Deus, a luz da palavra de Deus, aquilo que Ele reserva para mim nesse tempo, né? É um tempo que provavelmente podemos nos perder pelo medo, pela preocupação excessiva, né? Por uma angústia muitas vezes que pode nos tomar e nos roubar, né, do seio da vontade de Deus, né? Aqui eu não estou dizendo que não podemos, né, sentir, né, medos ou angústia, né? Somos homens de carne, né?
de carne e osso, temos as nossas limitações, né? Eu tenho, né, os meus medos, né, as minhas angústias, porém eu não posso perder a esperança, né, em Cristo, né, que venceu a morte, né, que ressuscitou, né? Então, a própria palavra, né, o próprio capítulo 7 de Mateus fala, né, a enxurrada vai vir, né? Ou seja, as tribulações vão vir, as provações vão vir. E é natural, é compreensível que muitas vezes o medo, a aflição, o sofrimento, né? Como os discípulos, né? Os apóstolos no barco, né? Senhor, vamos perecer, né? E o Senhor vai e acalma a tempestade. Então é necessário, né, nesse tempo, confiarmos mais do que nunca no Senhor, né? E termos a esperança de que Ele sim, né, tem o poder de acalmar as tempestades, né? Ele tem esse poder. Então, como discípulos, precisamos anunciar, né? Anunciar com a nossa vida, né, em meio às nossas fragilidades, mas anunciar com a nossa vida que o Senhor venceu, né? Venceu a morte, venceu a dor, venceu o sofrimento. Então precisamos ser homens e mulheres de esperança nesse tempo, né? Um tempo marcado por tanto sofrimento, né? Precisamos ser homens de esperança. E para isso é necessário estarmos firmados na rocha, como a própria palavra falou. Então é um tempo de crescermos na intimidade com Deus, pararmos mais para rezar, para meditar a palavra, para ouvir, né, a palavra na Santa Missa através das celebrações virtuais ou televisivas, enfim. E dessa maneira continuarmos a caminhar, né? Confiantes de que o Senhor está nos conduzindo, está nos fortalecendo, está nos ajudando, né? E está realizando também uma obra nova, uma obra de renovação, né? Em meio a toda essa crise, acreditar que o Senhor já está realizando, né, as suas maravilhas, né? É isso, né, que eu desejo para vocês, que o Senhor possa despertar em vocês o desejo do discipulado, da intimidade com Ele, né? Desejo para vocês que seja um tempo de amadurecimento na fé, na esperança, na caridade, que vocês possam aproveitar esse tempo para crescer na intimidade com Deus, através da palavra, através da Eucaristia, através do Santo Terço, do Rosário, né? Que o Moisés vem pedindo para toda a obra Shalom, né? E acima de tudo, meus irmãos, que seja um tempo de reconhecermos que o pouco que nós fazemos em Deus, né? Esse pouco eu acredito verdadeiramente que tem um poder muito grande, né? Porque o Senhor nos chama a ofertar a nossa vida, né? E pode ser que eu vou ofertar a minha vida até mesmo com a minha doença, né? Por que não? Né? Pode ser. Né? E aqui eu não estou falando necessariamente do Covid, né? Tantas outras doenças nesse tempo que eu posso, né? Muitas vezes eu estou acamado, muitas vezes eu estou passando por um mal-estar físico, emocional nesse tempo, mas até com essas doenças eu posso uni-las ao Senhor, né? E dessa maneira ofertar o que eu sou e o que eu tenho, né? Então, muito mais do que grandes feitos ou grandes milagres, né? Eu penso que o grande milagre nesse tempo, né, é perseverar, né, na vontade do Senhor, em meio a todo esse sofrimento, em meio a todas essas lutas, tá bom? Então é isso que eu desejo para vocês, né, uma caminhada rica, né, na experiência com Ele, com o Senhor, né? E suplico à Virgem Maria que ela possa auxiliar, né, todo este grupo em vista da santidade, né, não só de vocês, mas também de toda a igreja, de todos os homens, tá certo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.